E aí galera, terceirão, tudo bem? Vamos então nesse vídeo, continuar o que paramos no vídeo anterior, aplicando as noções de probabilidade dentro da genética agora. Vocês viram dois exemplos, naquele vídeo passado. Vamos ver mais dois com essa mesma aplicação que nós vimos, sendo que no último exemplo eu tinha falado para vocês que eu vou dar umas dicas, macete, onde vocês podem resolver qualquer problema, até mesmo sem nem rabiscar o papel, tá? Vamos então falar desse terceiro exemplo, que diz o seguinte: ervilhas de semente amarela são dominantes sobre ervilhas de semente verde. Do cruzamento de duas plantas heterozigotas foram produzidos 240 sementes. Quantas dessas sementes são verdes? Vocês observam que esse problema então ele é diferente dos outros dois anteriores, por quê? Porque aqui não está, à primeira vista, perguntando de probabilidade, mas está perguntando de quantidade. Qual é a quantidade de sementes verdes em relação a este total que essas plantas produziram? Mas para a gente chegar nesse resultado aqui, eu vou ter que saber qual é a probabilidade de haver sementes verdes nesse cruzamento. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, o texto não nos dá o genótipo dos pais, como naquela questão anterior. Se isso não acontece, pelo passo a passo que eu já ensinei para vocês, primeira etapa, primeiro passo, determinar os fenótipos e genótipos. Bom, quais são os fenótipos que são citados no problema? Vocês viram que tem o fenótipo de cor amarela. O texto diz que é dominante. E tenho o fenótipo de cor verde. E o texto diz que é recessivo. Quais são então os genótipos para esses dois fenótipos aqui? A regra diz o quê? Letra usada, primeira do recessivo, V. Gene dominante, letra maiúscula, Vzão. Recessivo, minúscula, Vzinho. Dominante pode ser homozigoto, Vzão, Vzão. Ou heterozigoto, Vzão, Vzinho. O recessivo só pode ser homozigoto, Vzinho, Vzinho. E aí cumprimos a primeira parte. Qual é a segunda parte? Determinar o genótipo dos pais e fazer os cruzamentos. Eu ensinei para vocês dois tipos, Na questão anterior eu usei o método da ligação, vamos então para esse usar o método do quadro de Punnett. Qual é o genótipo do casal, que diz o texto? Diz que do cruzamento de plantas heterozigotas. Se as plantas são heterozigotas, elas são amarelas, Vzão e Vzinho. Então, as duas plantas são amarelas, Vzão e Vzinho. No quadro de Punnett, o que eu vou fazer? Eu vou montar os gametas. Planta masculina, os gametas masculinos ficam aqui na vertical.
planta feminina, os gametas femininos ficam na horizontal. Como eles são heterozigotos, os gametas vão ser de dois tipos, né? Vão ser Vzão, masculino, e Vzinho. Do mesmo jeito, a planta feminina poderá produzir dois tipos de gametas, o Vzão e o Vzinho. Então, isso quer dizer que poderá encontrar Vzão com Vzão e dar Vzão, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho com Vzão, terceira regra, Vzão, Vzinho, Vzinho com Vzinho, 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 e está feito o cruzamento. Como eu falei para vocês, o problema não pede probabilidade, mas no entanto, se o problema pede qual é a quantidade de sementes verdes, eu tenho que calcular a probabilidade de sementes verdes. Então, terceira etapa, calcular a probabilidade desejada. E o que eu desejo nesse caso? A probabilidade dessa planta produzir sementes verdes. Evento simples, encontro o valor de A e o valor de S. Onde é que eu encontro esses resultados? Aqui. Quem é verde? A tabelinha lá mostra que verde, Vzinho, Vzinho. Quantos eu tenho aqui? Um só, em um total de 4. Então, probabilidade de saírem sementes verdes é A sobre S. Probabilidade de sair sementes verdes é 1 sobre 4, ou em porcentagem, 25%. Bom, mas o problema não quer probabilidade, ele quer saber qual é a quantidade de sementes verdes daquele total de 2.400. Como é que eu chego a esse resultado? Uma regra de 3 simples, gente. Se o cruzamento das plantas gerou 2.400 sementes, e isso equivale a 100%, as verdes equivale a quantos por cento? 25. Então, quantas sementes equivale a esse 100%? Então, eu vou ter 2.400 sobre x igual a 100 por 25. Olha, 2.400 sobre x é igual 100 por 25, gente. Se eu simplificar isso aqui tudo por 25, vai dar 100 por 25 é 4, 25 por 25 é 1. Então eu vou ter 4x igual a 2.400 vezes 1, 2.400. X igual a 2.400 dividido por 4. X igual a 600 sementes. Então, tá aqui. Daquelas 2.400 sementes, 600 são verdes. Logo, as outras 1.800, seria 75%, são amarelas. Ok? Então, gente, é assim, né? Viram que a gente usa os mesmos passo a passos, né, para chegar no resultado. Agora vamos tentar facilitar isso, né? Exemplo número 4. Em determinada espécie de planta, folha longa é determinada por o gene dominante Czão. Folha curta, gene recessivo
Czinho. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Então está aqui a tabela com os vários cruzamentos e cada cruzamento com o seu devido resultado. Pergunta-se: quais linhagens representadas por 1, 2, 3 e 4 terão um genótipo heterozigoto? Então, vocês já viram aí que o problema ele trata, né, do fenótipo, né, do tamanho da flor, né, da folha, perdão. Diz que essa planta tem folha longa, que é dominante, e tem folha curta, que é recessiva. Como ficam os genótipos? O problema já até adianta, né? Folha longa é determinada por Czão, folha curta por Czinho, né? Usando a regra. O genótipo então da longa pode ser dominante, homozigoto, Czão, ou heterozigoto, Czinho. A curta, recessiva, só pode ser homozigoto, Czinho. E aí o que é que ele diz aqui? Foram feitos 4 cruzamentos e quer saber desses indivíduos quais são heterozigotos. Vamos então pegar o primeiro cruzamento aqui, ó, onde foi cruzado um indivíduo. Então vamos aqui ao primeiro caso. Foi cruzado então um indivíduo, número 1, que é com outro de folha curta, Czinho. E diz lá a tabela que desse resultado foram 100% de folhas longas. Ora, folhas longas, o indivíduo tem que ter um gene dominante, Czão, pelo menos um dominante. Se o indivíduo aqui é recessivo, de onde veio esse gene dominante? Só pode ter vindo daqui. Esse indivíduo número 1 é dominante, Czão. Agora, se o resultado foi 100%, o outro gene aqui é Czão ou é Czinho? Se fosse Czinho com Czinho daria Czinho, tinha que aparecer curta, mas se só apareceram longas, esse indivíduo só pode ser Czão e Czão. Se você fizer o cruzamento, você vai ver que vai dar tudo Czão e Czinho, por isso que deu 100% longas. Então, gente, baseado nesse problema, qual é a primeira dica que vocês têm aqui? Primeira dica: num cruzamento onde um dos indivíduos é homozigoto dominante, o resultado será, olha lá, vou colocar de outra cor aqui para vocês. O resultado será 100% de indivíduos com fenótipo
dominante. Tá vendo aí, ó? Se um dos indivíduos é homozigoto dominante, não vai dar outro resultado senão 100% dominante. Essa é a primeira regra. Então, pelo resultado, né, o número 1 está fora, não é heterozigoto. Vamos a um segundo caso. Um segundo exemplo, no segundo cruzamento, diz que o indivíduo número 2 foi cruzado com um recessivo de folha curta e deu metade longa, metade curta. Vamos lá então. No segundo cruzamento, o indivíduo número 2 foi cruzado com um de folha curta e o resultado foi 50% dos indivíduos com folhas longas e 50% com folhas curtas. Vamos analisar aqui. Se sair um indivíduo de folhas longas, que é dominante, de onde veio esse gene dominante? Só pode ter vindo daqui. Mas se agora apareceram também indivíduos de folhas curtas, não é que os dois genes vieram daqui. Tem que vir um gene recessivo daqui e o outro tem que vir de onde? Do outro indivíduo. Então, esse indivíduo número 2 aqui é com certeza heterozigoto. E qual é a segunda dica baseada nesse problema que eu deixo para vocês aqui? Segunda dica, o segundo macete. Num cruzamento entre um heterozigoto e um recessivo, o resultado sempre será 50% dos indivíduos com fenótipo dominante e 50% dos indivíduos com fenótipo recessivo. Ok? Olhou para o problema. Um heterozigoto cruzado com um homozigoto recessivo não dá outra. Metade de um, metade de outro. Tá? O terceiro cruzamento entre o indivíduo número 3 e também um recessivo, mas o resultado 100% curtos. Então vamos lá. Terceira possibilidade, o indivíduo número 3 foi cruzado com um indivíduo recessivo e diz que o resultado foram 100% de indivíduo de folhas curtas, ou seja, 100% recessivos. Ora, para dar tudo recessivo, não tem outra possibilidade. Esse indivíduo aqui também é recessivo, né? Então, com isso, a terceira dica é que num cruzamento entre dois indivíduos recessivos, o resultado
sempre será 100% de indivíduos recessivos. Em outras palavras, recessivo com recessivo só pode dar recessivo. Então, o indivíduo número 3 não é heterozigoto, né? Vamos para, então, o último cruzamento. Diz aqui a tabela que foi cruzado no indivíduo 4, agora com um heterozigoto. Deu 75% longas e 25% curtas. Vamos lá. Foi cruzado, então, o indivíduo número 4 com um heterozigoto, ou seja, um indivíduo de folhas longas. Desse cruzamento, o resultado foi 75% longas e 25% curtas. Vamos então analisar aqui. Se apareceram no resultado indivíduo de folha curta, tem que ser Czinho, Czinho. Se tem um Czinho aqui, o outro Czinho só pode ter vindo de cá. Quem seria o outro gênio aqui para formar o par? Se fosse outro Czinho aqui, daria esse resultado? Não, seria heterozigoto com recessivo e daria 50-50. Então esse indivíduo aqui não pode ser outro senão dominante. Ele também é Czão e Czinho, tá? Então se você cruza aqui, ó, vai dar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, que dá os 75%, Czinho, Czinho, que dá os 25%. Então o indivíduo número 4 é heterozigoto. E aí, qual é a dica, a quarta e última dica que fica para vocês? Num cruzamento entre indivíduos heterozigotos, o resultado sempre será 75% indivíduos dominantes e 25% indivíduos recessivos. É só você olhar até o exemplo aqui anterior, né? Voltando aqui no exemplo anterior. Quem foi o cruzamento aqui, ó? 2 heterozigotos. Nós queríamos a probabilidade do verde, né? O verde era quem? Recessivo. Qual foi o resultado? 25%, né? Então, está comprovada a dica. Pessoal, eu esqueci de falar no início, mas essas dicas aqui, uma observação. Elas só são aplicadas para casos de herança com dominância completa. Então, é aquele caso onde você lê o texto da questão e sempre vai dizer fenótipo tal é dominante sobre o fenótipo tal. Quando fala isso, nós estamos falando de dominância completa, ou seja, vai ter um gene dominante que domina sobre o recessivo. Onde ele estiver, ele vai manifestar a sua característica.
tá? Então, se tem a dominância completa, você pode aplicar essas 4 regras. E com isso fica fácil, né? Eu leio o texto do problema. Se disser lá no texto que um dos que participam do cruzamento, um dos indivíduos é um homozigoto dominante, pode ir na alternativa que tiver 100% dominante, que ali é a correta. Se disser o texto, né, voltando aqui então, né? Se disser o texto que o cruzamento entre um indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo, pode ir na alternativa que tem 50%, que ali está o resultado correto, a alternativa correta, né? Ou dominante ou recessivo. Se no texto da questão fala que o cruzamento é entre recessivos, não tem outro. Vai na alternativa que tem 100% recessivos, né? E se o cruzamento é entre 2 heterozigotos, ou vai ser 75% de dominante, ou então a alternativa que tem 25% de recessivo, ok? E aí, respondendo a questão, para finalizar, né? Porque pergunta, né? Qual das linhagens, né? Qual das linhagens de indivíduos são heterozigotos? Nós vimos que pelo que vimos, né? São apenas as linhagens 2 e 4. São as únicas cujos indivíduos são realmente heterozigotos. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.